A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Hoje, dando continuidade à lição do segundo trimestre do ano de 2020, deste ano, hoje, 19 de abril, estaremos estudando mais uma vez acerca da Igreja Eleita, e o assunto de hoje diz respeito à lição 3, eleição e predestinação. Um assunto muito importante para que todos entendamos bem o projeto de Deus para os seres humanos. O texto áureo, ele se encontra em Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5. Acompanhe comigo na tua Bíblia. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, meu Senhor, louvado seja o teu nome. Apresento a ti, meu Deus amado, a todos nós que meditamos neste momento na tua palavra. Ilumina nossas mentes e corações. Ó meu Deus amado, concede-nos o teu espírito de sabedoria, de entendimento, e ajuda a todos nós a compreendermos os teus desígnios, a tua vontade e os teus mistérios. Que venhamos hoje a aprender, ó meu Deus, o necessário para continuarmos firmes na tua presença. Ajuda-nos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. O assunto de hoje, ele diz respeito a muitas dúvidas que o ser humano tem relativo ao projeto de Deus para a sua vida. E é importante a gente sempre levar em consideração alguns atributos de Deus: a sua eternidade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, e aqui a gente deixa em destaque a presciência, ou seja, o Senhor, ele sabe previamente todas as coisas, e nisto nós levamos em consideração a eleição e a predestinação. É dentro da sua presciência, ele já sabe. Aleluia. Porém, quando diz respeito à salvação, o desejo dele é que toda a humanidade se salvasse. Todavia, de acordo com essa presciência, ou seja, de acordo com a sua presciência, ele sabe todos aqueles que vão se salvar, todos aqueles que não vão se salvar. Como introdução, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Aleluia, glória. A leitura diária, segunda-feira, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas.
Aleluia. Que coisa maravilhosa é você poder entender essa eleição de Deus. E a palavra eleição aqui não se trata de um sufrágio, de um voto, é escolha. Então Deus escolheu você para a santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus. Glória a Deus. Fomos eleitos, então, segundo essa presciência de Deus, ou seja, Deus, ele sabe com antecedência de todos os fatos futuros. Terça-feira, 1 Timóteo 2, versículo 4. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Então vejam que o Senhor, ele garante que ele não faz acepção de pessoas. A oferta da salvação, ela está a todos, como na época de Noé, quando a arca estava sendo construída e depois de construída, Noé, como pregoeiro da justiça, pregou acerca da salvação, que viria o dilúvio, que todos entrassem na arca, mas as pessoas não acreditaram nele. E só ele, Noé e sua família, mais 7, se salvaram. Então quem entrar na arca será salvo. Quem não entrar ficará à mercê da morte, perecerá. Assim, o nosso Senhor Jesus Cristo oferece a salvação a todos que quiserem. A porta, ele mesmo como a porta, está aberta. Mas há um dia que a porta fechará como a porta da arca de Noé e ninguém mais vai poder entrar. Então temos que aproveitar o já de Deus que nos oferta essa salvação. Quarta-feira, 1 Coríntios 10, no versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então os eleitos, eles devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Julgo que não entre em nossos corações e mentes a soberba de achar que somos melhores que os outros, por termos o Espírito Santo, por Deus estar nos elegendo para a salvação. Cuidemos para não cair, vigiemos. E vigiai e orai é a ordem do nosso Senhor. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Vamos entender que o Senhor Jesus, ele se disponibiliza para que todos creiam nele. E como disse, a porta está aberta. Todos podem crer. Todos podem salvar-se daquilo que Deus predestinou para aqueles que não estão nele. E lembrando que o lago de fogo e enxofre não foi feito para os seres humanos. Foi feito para Satanás, os demônios e por todos aqueles que os servem. Então, vamos tomar posse da salvação, da predestinação em Cristo para irmos morar junto com Ele, que é a vontade dEle. Mas vejam que Ele chama
E a palavra, ela diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Se você é um escolhido, dê glória a Deus, porque nele, em Jesus Cristo, você é justificado diante de Deus. Porque que obras que possamos fazer que vá nos justificar diante de um Deus tão perfeito? Só Jesus Cristo mesmo, que nos ama, e o amor de Deus é expresso nele, para que eu e você tomemos posse da bênção. Sexta-feira, Romanos 8, versículos 28 e 29. Eu amo muito esta passagem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Então a predestinação, ela não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. Aleluia. Aqui eu destaco nesta palavra, primeiramente, esta passagem maravilhosa, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que coisa maravilhosa é você estar vivendo e você entender que aconteça algo bom, algo aparentemente ruim, em Deus tudo vai contribuir para o teu bem e com certeza o bem dos teus. Então por isso que o crente, ele não pode murmurar, porque há coisas que acontecem que no fim contribuem para o nosso bem. Depois a gente só glorifica o Senhor pela sua mão de poder, pelas suas providências, e reconhecendo que Ele é vivo, que Ele está conosco, e glorificando a Ele em todas as coisas. E vejam esse segundo versículo, no 29, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o nosso destino, vamos dizer assim, ele está atrelado à figura de Jesus Cristo, ao nosso Senhor. Precisamos estar andando segundo suas pisaduras. Precisamos imitá-lo. Precisamos ter sua mente. E isso tem que ser um alvo constante, para que a gente entenda bem os preceitos, a sua vontade, e venhamos a nos dirigir sempre a Ele com reverência, entendendo que Ele é o nosso Senhor e Deus. Efésios 2, versículos 4 a 8. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, glória a Deus! É muito difícil as pessoas entenderem uma passagem como essa, porque que estávamos mortos, se respirávamos, se falávamos, se pensávamos, mas é importante você olhar com o olhar de Deus. Imagine você, se você tivesse capacidade de ver o amanhã. Aí de repente uma pessoa que está ao teu lado, você pudesse ter certeza que no outro dia ela estaria morta. De algum jeito você visse a morte desta pessoa e você tivesse certeza que isso iria se concretizar
independente de sua vontade, independente de qualquer ação. Como é que você veria esta pessoa? Com certeza, você a veria como uma pessoa já morta, embora ela estivesse viva. E o nosso Deus, ele tem olhos na eternidade, lá na frente. Pensemos bem acerca dos caminhos que nós estamos andando. E entendamos que Deus, ele é amor, mas ele nos deixa, como alguns homens gostam de proclamar, o livre-arbítrio, ou seja, a decisão. Se o queremos, se não o queremos. Se optamos pelo mal, se optamos pelo bem. Só que o mal ou o bem é segundo os olhos dele, não segundo nossos olhos. Sempre lembrando que nós somos corruptíveis. Ele, o nosso Senhor Deus, nunca. Nós temos dificuldade em amar, nós temos dificuldade em perdoar, mas o nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, como diz aqui no versículo 4. Por isso que ele nos alerta acerca deste amanhã, como será, e a opção que nós temos para a gente viver com ele eternamente. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, maravilha! Antes, então, mortos em nossos delitos, em nossas ofensas, em nossos pecados, e vem ele e nos ressuscita, mas juntamente com ele. Então entenda, quando a gente aceita o senhorio de Cristo, a gente está aceitando a vida com ele, portanto ressuscitando com ele. É como que nós estivéssemos num atoleiro, aquela areia movediça, afundando, e alguém estendesse sua mão. E nosso destino, se ninguém estendesse a mão, seria a gente afundar e morrer. Mas na medida que alguém estende a mão e a gente pega esta mão, porque é preciso pegar a mão, aí a gente ressuscita como que da morte e vai ser grato por toda a vida a este que nos estendeu a mão. E que mão forte esta do nosso Deus, para nos tirar dos atoleiros, da morte certa. E ele faz mais que isso. Quando ele estende a mão, ele nos leva para junto de si, de tal maneira que ainda em vida, como estamos aqui. E quando eu falo ainda em vida, eu me refiro certamente antes da nossa morte física, embora que o nosso Senhor diz que quando ele estendeu sua mão e nós pegamos esta mão e saímos e nos livramos da morte certa, nós viveremos eternamente com ele, neste plano de vida ou junto com ele nos céus de glória. E veja que a palavra garante que quando ele estende a sua mão e você pega esta mão, ele te faz assentar junto com ele nos lugares celestiais. E é importante a gente entender esta dimensão espiritual, porque a gente já não vive como dantes, como que querendo a morte, mas sim querendo vida, olhando para o alto, com nossos pensamentos cativos ao alto, e por isso que não estamos mais aqui com os pés totalmente fincados nesta terra, mas já lá nos céus de glória, como que esperando a vinda do nosso Senhor para nos resgatar. E por isso que esta palavra
ela é esclarecedora e nos ressuscitou juntamente com ele. Ou seja, quando ele foi morto naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, mesmo que tenham passado já quase 12.000 anos, você ressuscitou com ele. Aleluia, glória a Deus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Oh, glória! Quanto você e eu atribui os valores materiais e as coisas desta vida como riqueza. Mas quando a gente ressuscita com ele, a gente consegue enxergar riquezas muito maiores. E veja que a revelação está justamente para os séculos vindouros. A graça que nos é concedida de entender essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus e as riquezas que Deus nos revela através do seu Espírito, para que vejamos com os olhos de Cristo o que Ele nos preparou para a eternidade. Que bondade e benignidade que Ele tem para com aqueles que creem e querem esta graça maravilhosa. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você vestiu o capacete da salvação, colocou o capacete da salvação na tua cabeça, dê glória a Deus, porque é um dom que Ele te dá, o dom da salvação. A maior bênção que você pode receber nesta vida não está atrelado a bens desta terra, mas a revelação nesta palavra é que a maior riqueza que você pode ter, e veja que não foi por mérito que você recebeu ou recebe este dom, é simplesmente pela fé. Fé que Ele mesmo nos concede. Que graça maravilhosa. Toma posse no nome de Jesus. Então a salvação provém pela graça, pelo amor de Deus. Oh, glória! A leitura bíblica em classe, ela está lá em Efésios, no capítulo 1, no versículos de 4 ao 12. Versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. Aqui eu diria para vocês que esta é a vontade de Deus para nós. Então Ele te elegeu para você ser santo, para você ser irrepreensível, não para você ser capacho do inimigo, não para você ser pisado pelos homens. E antes da fundação do mundo, significa que você está num projeto muito maior que você, muito maior que eu, muito maior que qualquer coisa, porque Ele nos elegeu para a gente estar junto dele e com certeza com atributos que possam permitir que a gente esteja com ele. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
Ou seja, essa é a vontade dele. E ele mesmo que o quis, que fosse assim. Dentro da sua soberania maravilhosa, ele nos elege e ele nos predestina para estar junto com ele como filhos, adotados em Jesus Cristo. Glória a Deus. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aleluia. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, aqui fala da redenção. Significa que você estava enjaulado, preso, e no sangue dele, ele nos livrou, nos libertou. E junto com isso, ele nos remiu, ou seja, ele perdoou as nossas ofensas, as nossas dívidas. E aí você consegue entender a parte deste projeto que é a cruz, que é esta graça maravilhosa, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Entendam este beneplácito como um algo que é dele, ele que decidiu ser assim. Ele que quis que fosse assim. Então, resta a gente ser grato. O 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E vejam que, dantes afastados de Deus, a gente não conseguia enxergar o outro plano espiritual que está atrelado aos céus, onde o nosso Senhor se encontra. E achávamos que todas essas coisas estavam muito longe da gente. Mas a palavra aqui, ela revela que Cristo, ele fez com que a gente, tendo a revelação das coisas dos céus, nós congregamos então em nossos corações e mentes tanto a nossa vivência na terra, como entendemos que não estamos distantes e que precisamos também viver as coisas dos céus. E Cristo nos revela que o principal está em a gente viver as coisas dos céus. E por isso que nele, ele conseguiu congregar nas nossas mentes e corações esses dois planos. Então hoje, aquele que está em Cristo tem um pé aqui na terra, mas tem também o pé lá no céu. Aleluia. E quando o Senhor nos levar, estaremos inteiramente lá. Hoje, como diz o apóstolo Paulo, conhecemos em parte, profetizamos em parte, mas vai haver um dia em que conheceremos tudo, no todo. E o veremos como ele o é, e seremos como ele o é. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aleluia. O 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, nos dias do já, os dias atuais, em que vivemos, temos fôlego de vida aqui na terra,
Entendamos que nossa vida é para louvor e glória do nosso Senhor. Que o Senhor nos dê ânimo, forças, para perseverarmos sem olhar para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, seguindo o caminho reto que o Senhor, Ele nos guia. Vejamos o primeiro tópico: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Glória a Deus. Primeiro item, a eleição divina. Vamos entender bem o que é essa eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, como já tinha dito, né? Não se trata de, como alguns até pensam, está falando de votação. Quando a Bíblia se refere à eleição, ela está falando de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Vejamos o primeiro aspecto. Em quem fomos escolhidos? Aí você responde aí. Em quem? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Ou seja, você se torna um escolhido ou você se faz um escolhido quando Cristo está no centro da tua vida em tudo. As tuas escolhas, os teus caminhos, os teus projetos. Quando você coloca Ele no centro, você se faz um escolhido em Cristo. Porque a escolha, a eleição de Deus está atrelado à pessoa de Jesus Cristo. Então, ninguém se torna escolhido sem colocar Cristo no centro das coisas. Segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Veja que não é um projeto recente, antes mesmo de todas as coisas terem sido feitas pelo nosso Deus. Ele já tinha feito esta eleição. Que coisa maravilhosa é você saber que você não é um aborto da natureza, você simplesmente é um projeto de Deus e um projeto desde antes do mundo ter sido fundado. E qual a finalidade? Terceiro aspecto da eleição. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, vejam esses 3 aspectos para que você não se iluda. Primeiro, Jesus é o centro de todas as coisas. Então, a eleição, ela é cristocêntrica, ou seja, é necessário que você coloque Cristo no centro de tudo. Segundo, você entender que não é porque você escolheu, foi Ele que te escolheu, antes mesmo da fundação do mundo. Então glorifica Ele por isso. E segundo aspecto é que Ele te elegeu para que você fosse santo e irrepreensível. Significa que esta é a meta de todo aquele que é escolhido. Não podemos nos contentar com o errar, com o pecado. Temos que fazer valer esta eleição na nossa vida, através da busca da santidade e de sermos irrepreensíveis. O apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Pedro, chama a nossa atenção diante disso em todo o tempo. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, uma Bíblia abençoada,
muitos estudos maravilhosos nessa Bíblia pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2. Que coisa maravilhosa. Confira lá nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo item, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, uma palavra bem conhecida. 1 Timóteo 2, nos versículos de 4 a 6. Você confira aí. Aleluia. É para todos. Não há como ninguém dizer que está de fora porque Deus lhe deixou de fora. Todos que quiserem, mas tem que aceitar as condições do nosso Senhor. E aí é que está o ponto. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Lembrando que o arrependimento está atrelado a uma condição de mudança de direção. Por isso que a gente fala em conversão. Você gira o volante do teu carro para a direita, o carro vai para a direita. Você vira para a esquerda, ele vai para a esquerda. E nisso há uma conversão, uma mudança de direção. E o arrependimento, ele se dá na nossa mente, no nosso coração, à medida que a gente entende os conceitos e a vontade de Deus. Se a gente está numa direção que não agrada a Deus, a gente muda. Isso vem, logicamente, pela fé em Cristo. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Ou seja, não é por obras, não é pelo que você faz de bom, não é pelas tuas esmolas, não é pelas tuas ofertas, não é pelos teus dízimos. Não tem obra que a gente possa fazer que dê direito a gente a esta graça. Todavia, aqueles que estão na graça, aqueles que estão diante do nosso Senhor Jesus, obedecendo-lhe, faz boas obras. É o natural no mundo espiritual. Porque não tem como alguém estar em Cristo, dizer que está em Cristo e não fazer boas obras. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não por nossas obras. Então, está lá em Efésios 2, de 8 a 9. Né? Não é por causa então das nossas obras, é por causa da obra dele, que ele graciosamente ele fez por nós. O terceiro item, vida santa e irrepreensível. Nos tempos de hoje, com a falta de amor, com as pessoas relativizando a fé, elas deixaram muitos conceitos que nos foram legados por nossos apóstolos, por nossos irmãos no passado, e hoje elas relativizam essa santidade e essa necessidade de sermos irrepreensíveis por conta das nossas fraquezas, que são reconhecidas por Deus. Porém, a meta ela continua a mesma, porque como estaremos perto do nosso Deus se a gente
não tiver no nível de santidade que é requerido para que possamos conviver com Ele. O tempo do aprendizado, o tempo do aperfeiçoamento é agora. Mas é necessário que essa seja a nossa meta, a santidade e sermos irrepreensíveis. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E aí vamos entender, santo, do grego ágios, significa separado do pecado ou separado para Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16. E irrepreensível vem do grego amomos e expressa algo sem defeito ou inculpável. Então veja que, de um lado, nós nos separamos para Deus, logicamente nos apartando do pecado. E aí escolhemos o lado de Deus. E, por outro lado, buscamos ser sem defeito e inculpáveis, como Cristo o era e o é. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Efésios 5, 1 a 3. Às vezes a gente vive tanto ou convive tanto com o pecado, que a gente se acostuma com a ideia do pecado como existente em nós. Nós nos acostumamos com a sujeira e tomamos a sujeira como padrão do nosso viver. E me lembro uma vez num curso que fazia, que eles contavam a história do metrô lá de São Paulo. Quando fizeram o metrô, fizeram com alto grau, um alto padrão. Tinha ar-condicionado, um conceito moderno para as pessoas viverem no meio de transporte que pudessem ouvir mensagens, um sistema rádio interno, a noção exata do que estava acontecendo à medida que transitavam. Só que as pessoas estavam acostumadas com o sistema antigo do trem, onde eles pichavam, sujavam. E no primeiro dia da inauguração, o metrô ele foi pichado, eles colocaram um monte de sujeira, porque o povo entendia que era desse jeito, porque não era deles o bem e eles podiam fazer isso. E aí, na diretoria do metrô, eles quiseram acabar com a ideia. E aí, o dono e a diretoria resolveram continuar, de tal maneira que no outro dia estava tudo limpo, estava tudo certinho. E o povo, quando chegou, encontrou aquele padrão novamente. Novamente sujaram, novamente picharam. No outro dia, encontraram de novo tudo limpinho, sem a pichação. E a gente vê que no terceiro dia e no quarto dia, ou melhor, nos dias seguintes, o povo entendeu que aquele deveria ser o padrão do meio de transporte que era para eles. E não mais picharam e não mais sujaram. Ou seja, se a gente tomar como meta um padrão que seja alto, e o padrão de Deus sempre vai ser alto. E o padrão de Deus é santidade e irrepreensibilidade. Lembremos sempre disso. O segundo tópico da nossa lição 3
predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O primeiro item, a predestinação. O termo grego proerizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então Deus determinou antes, nos fazendo filhos de adoção. Que coisa maravilhosa! A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, os dois termos, eles estão interligados. A escolha é a eleição, e quem é escolhido é predestinado. Ou seja, existe um destino para aquele que é escolhido. Logicamente que essa escolha é em Cristo. E o que vai acontecer com o povo é o que se chama de predestinação. O que vai acontecer com o povo escolhido é o que se chama de predestinação. Que coisa maravilhosa! Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, entendamos bem, eu considero a eleição e a predestinação como no tempo de Noé, quando ele construiu aquela arca. A gente vê que enquanto a arca estava ali sendo construída, enquanto não veio o dilúvio, todos eram chamados para entrarem na arca e permanecerem lá para se livrar do dilúvio. Todavia, nem todos queriam entrar. Mas aqueles que entravam na arca, eles eram salvos do dilúvio. E lógico que depois que entravam, por um tempo, podiam até sair. Mas quando a porta se fechou, não mais ninguém poderia sair. E de tal maneira que aqueles que perseveraram, crendo, foram salvos. Hoje a graça, ela verdadeiramente tem uma conotação similar, só que a arca é Cristo. Aqueles que são chamados e são escolhidos e perseveram até o fim, vão ser salvos. Importante a gente entender bem isso. Mas tem que perseverar, tem que permanecer fiel. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Verdadeiramente, é a soberania de Deus em ação para o nosso bem. O segundo tópico, filho por adoção, a gente entende que Paulo, por diversas vezes, ele usou esse termo,
E ele é o único escritor do Novo Testamento que emprega esse termo adoção. O segundo item, filhos por adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Lembrando a inteligência, a sabedoria de Paulo, e ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e ele era romano de nascença, porque nasceu em Tarso, ele era romano. E tinha, por isso, 2 nomes, Paulo e Saulo. Então é importante essa cultura que Paulo tinha, que ajuda muito no entendimento das coisas de Deus. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. E essa vontade que veio da parte de Deus, ela é tida como voluntária, ou seja, que agradou a Ele. Então é incrível como o amor de Deus nos alcança, porque a gente vê isso na forma como Ele nos salva. Dantes veio para o povo judeu. O povo de Israel era o seu povo. Mas a gente encontra em Cristo uma dádiva que é poder ser feito filho. Então, louvado seja o nome do Senhor pela glória que Ele deixou entre nós, por podermos desfrutar dessa maravilha que é poder ser chamado de filho de Deus. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Oh, glória! Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Maravilha! Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Lembrando que graça é um favor imerecido. Não é por mérito nosso, pelas nossas obras, que somos salvos. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, que pelas suas obras nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Gênesis 1, 26, 3, 23 e 24, relatando o pecado, como entrou no seio da humanidade. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Que coisa maravilhosa! Ou seja, você resgata uma situação anterior, quando Adão estava ali no Éden, sem pecado, tendo comunhão com Deus, falando com Deus, tendo intimidade. E depois do pecado, ele foi expulso do paraíso e a gente paga este preço até hoje. Mas Cristo veio para nos resgatar. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo,
aos eleitos. Glória a Deus. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. Lembrando que o termo redenção fala em uma libertação de uma prisão, um resgate. E a remissão, ela trata de que nós somos perdoados pelos nossos pecados. E estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar, Abba, Pai. E vejam que a gente usa alguns termos, redenção, remissão, expiação. E o termo expiação, vocês sabem, diz respeito a pagar a pena, porque todo crime, ele tem uma pena a ser paga. E a pena por pecar está descrita com todas as letras em Romanos 6, 23, quando diz que o salário do pecado é a morte. E aí, Cristo se fez expiação por nós. Isso quer dizer que Ele pagou esta pena e com isso nos redimiu e com isso nos remiu os nossos pecados. Coisa maravilhosa. E deu ainda o direito da gente chamar ao Deus Pai de Pai. Oh, glória! Isto é direito de ter intimidade com o Pai. Aleluia! Afinal de contas, quando ele foi morto lá na cruz, lembrem-se que o véu do templo se rasgou. O véu que separava o santo do santo lugar. Só o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. Mas Cristo, ele se fez sumo sacerdote de tal maneira que nele nós entramos no Santo dos Santos e temos o direito de ter intimidade com Deus. Que coisa maravilhosa! Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, em Cristo, nós temos direito à herança de todas as promessas feitas ao povo de Deus desde Adão. Que coisa maravilhosa! Quantas promessas o Senhor não fez ao seu povo. E a gente sabe que em Abraão, o nosso Senhor Deus, ele fez muitas promessas à humanidade. E herdamos em Cristo, então, todas essas promessas. Está aí, promessas a Abraão, Gálatas 3, 29, e da vida eterna, Efésios 3, 6 e Tito 3 e 7. 3, versículo 7. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Aleluia. Chegamos aqui ao terceiro e último tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Aleluia, glória a Deus. O primeiro item, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. A gente vê o próprio Cristo, ele dizendo que ele veio para salvar, não para matar. E esta vontade de Deus de salvar a humanidade, ela é contínua. Ela não deixou
desistir. Todavia, nós podemos escolher se queremos a Deus e se não queremos a Deus. Mas é de acordo com a sua vontade, do jeito dele, sempre lembrando disso. E é por isso que muitos não aceitam as condições de Deus. E, infelizmente, não terão esse destino que é a eternidade junto com o nosso Deus e o nosso Senhor Cristo. É necessário arrependimento, é necessário se converter dos maus caminhos. E os maus caminhos, com certeza, está na tábua de todo o coração do ser humano. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Aleluia. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, quando você fala de predestinação, você está falando acerca de você, como ser humano, ser predestinado para estar com Deus. E por isso que a palavra revela a gente que Ele quer que todos se salvem. Ou seja, o ser humano ele não está predestinado ao inferno. E é bom que todos entendam bem isso. Vamos ver o segundo item, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aleluia! Lembre-se que desde a fundação do mundo, o Senhor já tinha em mente os eleitos. Então, louvado seja o nome do Senhor pelo esse grande amor por nós. Aqui subsiste a sublimidade, ou seja, a excelência dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Pensemos bem, o Senhor, Ele poderia, se Ele quisesse, ter destruído todos os seres humanos, ou, desde o Éden, já exterminado o homem, de tal maneira que a humanidade não existiria como existe hoje. Mas aprove a Deus um projeto de salvação, um projeto de resgate. E aí está o amor de Deus, que é soberano. Ele poderia ter feito e decidido diferente. Então foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Ou seja, ao invés de destruir a humanidade, Ele preferiu este projeto de salvação, onde Ele teria, dentre a humanidade, pessoas que seriam resgatadas da morte. Glória a Deus por isso. Isso implica dizer que a salvação, como um favor imerecido, provém do amor de Deus. Então vamos entender bem. Volto a dizer, graça é um favor imerecido. E não é porque nós praticamos boas obras, não é porque nós temos alguma aparência boa, fizemos caridade. Volto a dizer, é um favor
imerecido. Provém do amor de Deus para mim e para você. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. E aí nós passamos a ter o cheiro dele, o perfume dele, o amor dele dentro de nossos corações. E aí praticamos boas obras, aí sim, por causa dele em nós, do Espírito Santo que nos guia. Glória a Deus, chegamos à nossa conclusão. Que você tenha entendido bem este projeto de Deus de salvação, que vai da eleição à predestinação. Então, você é eleito, é escolhido, e como escolhido, você é predestinado. E lembrando que a vontade de Deus é que todos se salvem. Aqueles que quiserem fazer a sua vontade é um predestinado. Lembrando que precisamos perseverar na fé e viver em santidade. Então Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. E nisto eu creio que toda a humanidade pertence a Ele, porque Ele comprou a humanidade com o seu sangue e com um preço muito caro. Então todos pertencem a Cristo. Resta a nós que já temos a nossa alma na posse dele, escolher bem a quem nós servimos e aceitar o senhorio dele, para que a gente possa desfrutar da eternidade, das bênçãos espirituais, hoje e sempre com o nosso Senhor. Então, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Que alegria é a gente entender que a gente é salvo, que a gente é um eleito, que a gente é predestinado a estar com Deus. Aleluia. Vamos entrar na porta, que é Cristo, e vamos permanecer dentro do amor de Deus. E aleluia. E perseverar até o fim. A próxima lição vai ser a lição 4, datada para 26 de abril. E vamos tratar da iluminação espiritual do crente. Fiquem firmes, continue buscando, meditando na palavra, e eu tenho certeza que o Senhor, em Jesus Cristo, Ele vai te dar sabedoria, abrir os olhos espirituais, e a gente vai ficar firme na presença dEle. Aleluia. Permaneçamos dentro da arca, que a arca vai nos levar para os céus de glória e nos salvar. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. E você diga amém. Eu recebi a minha bênção, e você?